muita honra em participar do projeto Telesaúde e iremos falar um pouco sobre dopagem, antidopagem, regras básicas desse assunto. Eu sou o Dr. Henrique Custódio da Silva, sou médico oficial da Comissão de Controle de Doping da FIFA, CBF e ABCD, professor substituto da disciplina de Cardiologia da Universidade do Estado do Pará, cardiologista efetivo da Universidade do Estado do Pará, mestrando do mestrado CIP da UEPA, conselheiro efetivo no Conselho Regional de Medicina, CREMEPA, e vice-presidente da Sociedade Paraense de Medicina Esportiva. Inicialmente, iremos falar de onde se iniciou esse termo doping, né? Como foi que surgiu esse termo? A história da dopagem, né? Iniciou-se a relatos que iniciou-se na África. Uma tribo Kafir denominou uma bebida alcoólica estimulante que era usada em cerimônia religiosa como doping. Então, aí são os primeiros relatos de substâncias utilizadas para estimular pessoas, seres humanos. Posteriormente, há registros de guerreiros zulus usando o DUP como bebida alcoólica estimulante feito de uva, isso no século XIV. Posteriormente, consecutivamente, colonizadores holandeses começaram a usar o termo DUP para designar qualquer tipo de bebida estimulante, e o termo se difundiu pelo mundo em 1602. DUP, eventualmente um termo começou a ser usado para denominar uma gama mais variada de substâncias. Nos esportes, o uso dessas substâncias foi denominado doping, um termo que apareceu pela primeira vez em um dicionário inglês em 1989. O importante aqui também nós colocarmos, e sempre nós iremos colocar essa mensagem, que o atleta é responsável por qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Então, o atleta não pode colocar que desconhecia tal substância. Ele é responsável, então ele tem que conhecer toda e qualquer substância considerada doping. Importante, é fundamental o conhecimento da lista de substâncias e métodos proibidos. E não só o atleta, mas o médico assistente também. O médico assistente tem que conhecer a lista de substâncias proibidas, que é publicada pela WADA. Ela tem a versão em inglês e também em espanhol, ainda não tem versão em português. E ela é anualmente atualizada, essa lista de substâncias. Então, é importantíssimo o atleta conhecer essa lista, mas também o médico que trabalha com atletas, o médico que eventualmente atende atletas em seu consultório, em alguns hospitais, e esse médico, ele tem aquele que trabalha em clubes e associações, tem que manter um prontuário bem organizado, tudo escrito, tudo registrado, o que prescreveu para o atleta, para que ele possa comprovar que ele prescreveu e que o atleta tinha conhecimento do que foi prescrito. Para que o atleta também não venha colocar que ele não sabia a medicação que ele estava, ou a substância que ele estava fazendo uso. Substâncias e métodos proibidos. Né? Nós temos 9 substâncias proibidas. Nós temos aqui todas as categorias das substâncias. Né? Aqui são as substâncias proibidas em competição e fora de competição. Tá? Temos as substâncias proibidas em competição. São os estimulantes, os narcóticos, os canabinoides e os glicocorticoides. Temos substâncias proibidas em esportes específicos, como álcool e beta-bloqueadores. E temos também
métodos proibitivos. Aqui, novamente colocando, o atleta é responsável por qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Mas não só o atleta, o médico também tem responsabilidade. E aí a importância de ele conhecer a lista das substâncias publicadas pela UABA, e anualmente ela é atualizada. O médico ele tem que ter cuidados para a prescrição de certos medicamentos quando ele atende o atleta em seu consultório. Tá? Então, o médico ele tem que ter esse conhecimento dessa lista de substâncias proibidas para o esporte, para que ele possa ter, está fundamentada a sua prescrição para esse atleta. Mas, conversamos um pouco sobre a história, conversamos um pouco sobre a lista de substâncias proibidas, consideradas doping pela UADA, mas qual o conceito de doping? Qual determina que uma substância é ou não considerada doping? Ele tem que ter algumas situações, essa substância tem que ter algumas situações. Primeiro, ela melhora artificialmente o rendimento esportivo. Então, a melhora artificial do rendimento desportivo. Essa é a primeira característica de uma substância dopante. Segundo, risco para a saúde do atleta. Terceiro, ser contrário aos valores do esporte. Bem, se tiver dessas três situações, duas, já é considerada doping. Por exemplo, melhora artificial do rendimento desportivo e é uma substância que também causa risco para a saúde do atleta. Doping. Melhora artificial do rendimento desportivo e é uma substância contrária aos valores do esporte. Doping. É uma substância que causa risco para a saúde do atleta, mas também é contrária aos valores do esporte. Doping também. Então, tendo duas das três situações, é considerado uma substância dopante. Uma substância que vai estar na lista da UADA. O que é ser contrário aos valores do esporte? É subjetivo demais, será? Então vamos ver o que é ser contrário aos valores do esporte. Os valores do esporte é a ética durante a atividade esportiva. É o jogo limpo e honestidade do atleta. E do atleta e da comissão que faz parte, que faz parte do atleta, da comissão esportiva, que trabalha com o atleta. Excelência no desempenho, caráter e educação durante a atividade esportiva, diversão e alegria, espírito de equipe, dedicação e comprometimento, respeito pelas regras e pelas leis, respeito por si próprio e pelos outros, coragem, solidariedade. Isso são os valores do esporte. É o fair play. Aqui nós temos o controle durante as competições. Como é feito esse controle durante uma competição? No mínimo, 2 jogadores são sorteados da equipe. A seleção dos jogadores será feita por sorteio. Serão sorteados 4 jogadores de cada equipe. Isso é importante, o conhecimento de como é feito esse controle. Os 2 primeiros sorteados fornecerão o material, no caso, aqui a urina. Em caso de lesão comprovada, os outros substituirão. Todos os jogadores da equipe podem ser selecionados. A equipe toda está em custódia permanente. Então, todos os jogadores poderão ser selecionados. Nenhum jogador pode se ausentar do estádio sem o conhecimento da equipe de controle de dopagem. Então, além do sorteio, pode o DCO, que é o oficial de controle de dopagem, ou o árbitro da partida escolher, identificar outros jogadores. Vai se levar em conta o bom senso e o comportamento ético para avaliação da impossibilidade do jogador fornecer o material, urina. Aqui algumas atividades nossas durante o controle de dopagem e também de toda a equipe da CBF, FIFA e ABCB, coordenada pelo presidente Fernando Solera.
Controle fora da competição. Existe o controle dentro da competição, mas existe também o controle fora da competição. E a recusa deste controle já é considerado positivo para a substância dopante. Então, o atleta ele não pode se recusar a realizar o exame de controle de dopagem. B. Substâncias e métodos proibidos. Então, vamos falar agora de cada uma dessas substâncias. Substâncias não aprovadas, considerado S0. Qualquer substância que não conste das demais categorias desta lista e que não tenha por alguma agência regulatória governamental para uso terapêutico em humano. Substâncias em desenvolvimento, em estágio pré-clínico, está incluída nessa categoria. Substâncias artesanais, substâncias aprovadas somente para uso veterinário. Então, está dentro dessa categoria. Agente anabolizante, é o S1. São esteroides anabolizantes androgênicos. Temos aí um exemplo, o clostribol, o estanozolol, e também a androstenodiona, o dihidrotestosterona e o nandrolona. E outros agentes anabolizantes, como o clenbuterol e tibolona. Qual é a ação desses agentes anabolizantes? Aumenta a síntese proteica, aumenta a massa muscular, força e potência muscular. E quais são os riscos dessas substâncias? Trombose, apoptose de fibras miocárdicas, hipertensão, dislipidemia, doenças ateroscleróticas, AVC, doenças coronarianas, arritmias ventriculares, morte súbita cardíaca. Hormônios e substâncias relacionadas, é o S2. Estão incluídos a eritropoetinas, miméticas, hormônios de crescimento, gonadotropina coriônica, EONs, corticotrofinas, fatores de crescimento insulínicos. Beta-2 agonistas. Temos todos os beta-2 agonistas seletivos e não seletivos, incluindo seus isômeros, são proibidos. Aí nós temos o fenoterol, o formoterol, o salbutamol, o salmeterol e o vilanterol. Qual é a ação dessas substâncias? A ação é broncodilatadores, produzem também aumento da massa muscular e redução da massa adiposa. Quais são os riscos? Efeito arritmogênico, podendo levar a arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca. Lembrando que algumas substâncias, como dessa categoria, elas podem ter autorização para uso terapêutico para pacientes asmáticos e broncoconstrição induzidas pelo exercício. Neste caso, o médico ele faz essa solicitação de autorização para uso terapêutico para a comissão de controle de dopagem. Existe uma equipe médica que vai autorizar ou não o uso dessa substância, desde que seja muito bem fundamentado pelo médico da equipe, fundamentando os motivos pelo qual aquele atleta deverá utilizar alguma substância. O S4, moduladores hormonais e metabólicos, incluindo agentes com atividade antiestrogênica. São os inibidores da aromatase, moduladores seletivos dos receptores dos estrogênios, outros agentes antiestrogênicos, agentes inibidores de miostatina, moduladores metabólicos. A ação desses agentes, os agentes com atividade antiestrogênica, não melhoram o desempenho, mas são proibidos por reduzirem a ginecomastia secundária ao uso de esteroides anabolizantes e uso do hormônio. Ou seja, essa substância tenta camuflar o uso de esteroides, então elas são proibidas também. Diuréticos e agentes mascaradores, S5. Aqui nós temos exemplo dos diuréticos tiazídicos, a clorperidona, a indapamida e a hidroclorotiazida. Temos os diuréticos poupadores de potássio, a espironolactona e o triantereno. Temos os diuréticos de alça, a furosemida. E tem agentes mascaradores, exemplo, a probenecida e expansores plasmáticos, como Destran e o Manitol. São agentes que mascaram
a presença na urina de uma substância considerada doping. Então, estão proibidos. Ação do diurético. Capacidade de diluir a urina, impedida ou dificultando a detecção de outras proibidas. E também determina a redução de peso em certas categorias de artes marciais, as de atletas que utilizam essas substâncias para reduzir o peso e participar de uma categoria inferior. Isso é considerado doping. Substâncias proibidas em competição. Temos os estimulantes, os narcóticos, canabinoides e os glicocorticoides. Estimulantes não especificados. Temos anfetramona, anfetamina, cocaína, feniproporex. Temos estimulantes especificados como a catina, a efedrina, a epinefrina, a estequinina, a metilefedrina, a pseudoefedrina e a cibutamina. Está no programa de monitoramento de 2017 a bupriona, a cafeína, a nicotina e a sinefrina. Não são consideradas substâncias proibidas. Apenas estão no programa de monitoramento. Estimulantes. Eles agem no sistema nervoso central, aumento da agressividade, aumento da resistência à fadiga. Os riscos é aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e ação arritmogênica. Os narcóticos. Temos a buprenorfina, a despromoramida, a diamorfina, que é considerada heroína, o fentanil e seus derivados, a metadona, a morfina, a pentazocina e a petidina. Riscos: inibição perigosa da dor, podendo contribuir para agravar lesões, indução à dependência química e síndrome de abstinência. Substâncias que são permitidas: codeína, o tramadol e a dextropropoxifeno. Canabinoides. Cannabis, nós temos o haxixe, a marijuana natural, o A9-tetrahidrocannabinol. Canabinéticos, temos pais e o JWH018. Não há estudos que comprovem que essa substância melhora o desempenho. Uso potencialmente perigoso à saúde, contrário aos valores do esporte. Glicocorticoides. São proibidos todos os glicocorticoides administrados pelas vias oral, endovenosa, intramuscular e retal. Lembrando que essa categoria, se bem fundamentado e solicitado pelo médico da equipe, uma autorização para uso terapêutico, desde que seja bem fundamentado, a comissão médica vai analisar se pode ou não autorizar tais substâncias. Substâncias proibidas em esportes específicos, como álcool e beta-bloqueadores. Então vamos ver, o álcool é proibido somente durante competição com limiar de concentração sanguínea de 0,10 grama por litro. Nos seguintes esportes: esportes aéreos, tiro com ar, automobilismo e powerlifting. Beta-bloqueadores, proibido somente durante competição nos seguintes esportes e também fora de competição nos esportes assinalados com asterisco. Aí nós temos o tiro com ar, é proibido durante e também fora de competição, automobilismo, bilhar, dardo, golfe, tiro, esqui e snowboarding e esportes subaquáticos. Exemplos de beta-bloqueadores nós temos o atenolol, o bisoprolol, o carvedilol, o esmolol, o metoprolol, o propranolol, o labetolol e o nebivolol. Métodos proibidos. Exemplo, nós temos o doping sanguíneo, a manipulação física, química ou farmacológica da urina e o doping genético. O doping sanguíneo. O doping sanguíneo é a administração ou reintrodução no sistema circulatório de qualquer quantidade de sangue autólogo, halogênico, no caso homólogo ou heterólogo, ou produtos contendo hemácias de qualquer origem. Esse doping sanguíneo pode ser meios que melhoram artificialmente o consumo, o transporte ou a extração de oxigênio. Tá? Produtos modificados de hemoglobina, excluindo suplementação de oxigênio por inalação. Qualquer forma de manipulação intravascular do sangue ou de competentes sanguíneos por meios físicos ou químicos.
A manipulação física, química ou farmacológica da urina. Então, são proibidos a adulteração ou tentativa de adulteração da integridade das amostras colhidas no controle antidoping, incluindo substituição de urina ou adulteração da urina, com o uso de próteses. Injeções ou infusões endovenosas de mais de 50 ml por períodos de 6 horas. Isso também é um método proibido. E o doping genético. São proibidos com o potencial de melhorar o rendimento esportivo. Exemplo que é a transferência de polímeros do DNA e seus análogos, e a utilização de células normais ou geneticamente modificadas. Então, colocando novamente, para que toda a população médica e também a população em geral saiba que o atleta é responsável por toda e qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Porém, o médico assistente também. Então, a importância da classe médica para conhecer esse assunto, conhecer essas substâncias e, eventualmente, no seu consultório, o médico de esporte atende muito mais, mas de outras especialidades poderá, eventualmente, atender um atleta de alto rendimento, um atleta amador, um atleta que participe de competições, no seu consultório. Então é importante o conhecimento da classe médica sobre esse assunto. Aqui nós temos a tese do nosso mestrado, que estamos defendendo agora recentemente, um aplicativo Coração em Jogo. Esse aplicativo ele vai ser utilizado para uma educação, uma prevenção contra o doping. E um aplicativo com uma aplicabilidade imediata aqui na nossa universidade, em outras universidades, tem para equipe médicas, para atletas, principalmente para os atletas em clubes, para as escolas públicas, levando também esse aplicativo contra o doping para alunos da escola fundamental, para escolas públicas e particulares, porque nós sabemos que o doping ele é um gatilho para iniciar também ao uso de drogas ilícitas. Então, você, indo com ações preventivas na adolescência, para crianças e adolescentes, você está também tendo ações preventivas contra as drogas ilícitas. Então, é muito importante ações preventivas contra o doping e contra as drogas. Esse aplicativo é um produto do mestrado CIT aqui da UEPA. Ele está registrado no INPI protegido, um certificado como registro de programas de computador. Aqui a participação nossa no 4º Fórum de Esporte do Conselho Federal de Medicina, com a presença da Câmara Técnica de Medicina do Esporte, foi realizado em Brasília, e lá foi lançado a cartilha, essa cartilha que está no site do Conselho Federal de Medicina, onde coloca medicamentos e suplementos dos exercícios e esporte, onde fala vários assuntos de importância para a classe médica e para os profissionais de saúde e para a população. Finalizando, eu deixo essa mensagem. Juntos valemos mais. Se você ainda não aderiu à campanha, não perca tempo. Vamos nos unir nesta luta contra a dopagem. Muito obrigado.